Paz, meus irmãos, chegamos no capítulo de número 35 do estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. No capítulo anterior nós vimos o Jacó passando por outro aperto, né? Dessa vez em Siquém, quando a sua filha Diná foi violentada, os seus filhos Simeão, Levi promoveram uma matança dos homens de Siquém devido a esse estupro da sua irmã, né? E por isso, nesse capítulo 35, o Jacó novamente vai sair fugido, só que dessa vez de Siquém. Pelo jeito, a vida do Jacó foi só fugir, né? Fugiu do Esaú, fugiu do Labão, agora de Siquém. Mas esse tipo de fuga, a fuga das consequências pelos nossos atos, não é o tipo de fuga que Deus requer de nós, né? A fuga que Deus espera de nós é dos desejos da mocidade, conforme Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, né? Da prostituição, da idolatria, dos caminhos dos ímpios, né? Provérbios, capítulo 4, versículo 14 diz isso. E o fato é que tudo isso aconteceu com Jacó, porque ao invés dele ir direto para Betel, quando saiu de Harã, ele fez uma escala fixa em Siquém. Se ele tivesse ido para Betel, um lugar que ele mesmo consagrou como casa de Deus, né? Talvez, irmãos, talvez a Diná não teria sido violentada e, consequentemente, os irmãos dela não teriam promovido aquela matança toda que vimos no capítulo anterior, né? Eu digo talvez porque estar em Betel, estar na casa de Deus, estar entre o povo de Deus, não é garantia que esse tipo de coisa não vai acontecer, né? Infelizmente. Lembram do Amnon, o filho do Davi? Ele estuprou a própria irmã, né? Também um sujeito da igreja de Corinto adulterou com a própria madrasta. O Rúben, primogênito do Jacó, vai fazer o mesmo com a Bila, né? A concubina do Jacó. Impressionante, né, irmãos? Como que as coisas acontecem até mesmo no meio do povo de Deus. E isso acontece porque não há um justo sequer, né? Salomão diz que não há ser humano que nunca peque. A diferença, irmãos, entre o povo de Deus e os ímpios é que o povo de Deus peca por acidente de percurso, né? Seguido de arrependimento. O ímpio comete iniquidade, que é o pecado contínuo e não arrependido, né? Mas, enfim, não devemos nos basear em se não tivesse ido, né? Não devemos nos basear em suposições, e sim em fatos, né? E o fato é que o Jacó foi para Siquém, a Diná foi violentada, o Simeão e o Levi promoveram uma matança, e o Jacó teve que sair fugido de Siquém, né? Irmãos, nesse capítulo nós vamos fazer um pouco diferente, tá bom? Eu não vou ler o texto como de costume, mas apenas citar os versículos à medida que nós vamos explanando o capítulo, ok? Começando pelo versículo 1. Olha o que diz. Depois de tudo que aconteceu em Siquém, né? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Vimos isso lá no capítulo 28, versículo 13, né? Irmãos, quando Deus chamou Jacó, eu imagino ele sentindo um frio na barriga, né? Tô frito, Deus vai me castigar agora. Não era para eu ter vindo para Siquém, mas para surpresa dele, Deus nem tocou no assunto, né? Por quê, irmãos? Porque apesar de ser filho de crente, neto de crente, o Jacó havia se convertido há pouco tempo, ali no Val de Jaboque, né? Então eu acredito que Deus estava sendo paciente com ele, né? Como o profeta Eliseu foi com o novo convertido Naamã. O Naamã, ao se converter depois da sua cura milagrosa, né, daquela lepra, ele já pediu perdão antecipado para o Eliseu, porque no seu retorno ele teria que se prostrar diante do deus Rimon, do rei, né? O Eliseu pacientemente disse: vai em paz. Irmãos, aqui o Eliseu não estava sendo conivente, é claro, né? Mais paciente, né? Porque a santificação necessária após o novo nascimento, ela se dá aos poucos, né? O crescimento espiritual se dá aos poucos, assim como o crescimento físico. E talvez isso explica o porquê que o Jacó se instalou em Siquém ao invés de seguir para Betel, depois daquela visão maravilhosa de uma escada com anjos subindo e descendo, né? Ele chegou até a declarar: quão terrível é este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Se o lugar era tão bom assim, por que que Jacó não foi para lá ao sair de Harã, né? Por que que ele foi habitar em Siquém? Porque o Jacó estava nesse processo de santificação que estamos falando, né? Ele estava engatinhando na fé, apesar de ser filho de crente e neto de crente. Isso acontece muito nos nossos dias também, irmãos.
Às vezes você vê um filho de crente que não é crente, né? Quando vem para a igreja, quando vem para o culto, Deus se manifesta de uma maneira gloriosa, a pessoa se alegra, chora de emoção, sai maravilhado do culto, e no outro dia você vê essa mesma pessoa num lugar que não é apropriado para crente. Então, meus irmãos, a santificação, diferentemente do novo nascimento, que é a regeneração, né, e também da justificação pela fé, que são instantâneas, a santificação é um processo gradual, é degrau por degrau. Hoje eu devo estar melhor que ontem na minha vida espiritual, amanhã eu devo estar melhor que hoje, e assim sucessivamente, né, até a volta de Cristo. O crescimento espiritual, diferentemente do crescimento físico, ele não cessa, né, enquanto a gente viver, irmãos. Você pode ter 100 anos, você tem que continuar crescendo espiritualmente. Bom, Deus então, com toda a longanimidade, disse para o Jacó: levanta-te, sobe até Betel e habita ali. Irmãos, o que isso significa na vida espiritual? Bom, se Betel no grego significa casa de Deus, já vimos isso, né? Quando Deus diz para o Jacó: levanta, sobe e habita em Betel, sugere que por Jacó não estar em Betel, ele estava prostrado, né? Porque ele teve que se levantar, e também num lugar baixo, porque ele teve que subir. E habitar aponta para uma constância na sua caminhada espiritual, para algo fixo, né? Nós já vimos que foram vários os erros de Jacó, vários altos e baixos, né? Em outras palavras, habita em Betel é o mesmo que seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Betel é a obra do Senhor na casa de Deus, né? Firme e constante fala de habitação, fala de algo fixo. E é o que Deus requer de nós também, né? Uma vez que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Então, levanta a tua cabeça, vai para a igreja e seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nos versículos do 2 ao 4, o Jacó diz para sua família e para todos os servos que estavam com ele, né? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, que faz parte do processo de santificação que falamos há pouco, né? Depois do tombo por estar fora de Betel, fora da casa de Deus, o Jacó agora reconhece que precisa ir para Betel com sua família e que não deveria ser de qualquer jeito, né? Não só a Diná estava literalmente contaminada, né? Como também toda a família espiritualmente, trazendo resquícios de Arão, de Sucote, de Siquém. Na nossa vida espiritual é assim também, né? Quando a gente vem do mundo, a gente vem trazendo vários hábitos, vários costumes mundanos, né, que precisa ser retirado aos poucos. E isso quem faz é o Espírito Santo, né, através da palavra de Deus. Mas por que que o Jacó mandou eles mudarem as vestes? Será que a Diná saiu para dar umas voltas e se misturar com as moças mundanas, vestindo roupas impróprias para quem serve a Deus e deu no que deu? Não sabemos, né? Mas com certeza as roupas que eles trajavam não eram apropriadas para Betel. E como espiritualmente a casa de Deus, a Betel de Deus somos nós, né? O templo do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, as roupas decentes e também a abstinência das vaidades, né? Como aí no caso os brincos, e também os ídolos, né, devem ser em todo lugar, né, a abstinência dessas coisas. Não só no templo de pedra feito pelas mãos dos homens, mas por onde o templo de carne feito pelas mãos de Deus passar, né? Claro que Deus se faz presente, né, no templo de pedra, é a casa consagrada a Deus. Jesus disse, né, a casa do meu Pai, a casa de oração. Mas o templo que Deus habita mesmo é o templo ser humano, né? É a igreja, organismo vivo. E essa deve andar em santidade o tempo todo e em todo lugar, né? Como do coração procedem as saídas da vida, então é necessário primeiro mudar as vestes interiores, né? O caráter, a maneira de pensar. A santificação deve começar no interior do crente, né? E aí sim vai refletir no exterior. Quanto aos ídolos, irmãos, que o Jacó cita aí também, os irmãos se lembram das estátuas que a Raquel furtou do seu pai Labão e que ninguém achou? Pois é, né? Deus também se lembrou e achou. Não adianta, irmãos, de Deus não se pode esconder nada, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de tratar. Você pode cavar um buraco para esconder algo, como Acã fez nos dias de Josué,
que Deus vai revelar cedo ou tarde, né? E engana-se também quem pensa que ídolos era somente as estátuas do Labão que estavam com a Raquel, né? Para o Jacó, inspirado por Deus, mandar o povo tirar os brincos, é porque os brincos não estavam só nas orelhas do povo, né? Mas no coração também. Irmãos, de onde o Arão tirou a matéria-prima do bezerro de ouro que ele fez ali juntamente com o povo no pé do Monte Sinai? Da orelha do povo, não foi? Em outras palavras, eles estavam cada um com um pedacinho do bezerro de ouro na orelha e não percebiam, né? Irmãos, eu já vi um grupo de músicos sair do culto de um congresso porque o pastor da igreja pediu com toda a educação, sem ninguém perceber, sem constranger a pessoa, chamando num canto, né? Para um deles tirar um brinco da orelha só enquanto louvasse, né? Para não causar escândalo aos idosos ou a algum irmão mais conservador, né? O pastor disse que depois que ele louvasse, ele poderia fazer o que quiser com o brinco, né? Mas, pasmem os irmãos, todos os integrantes da banda se revoltaram contra o pastor, saíram um por um do templo, né? E lá fora ainda ficaram amaldiçoando o pastor e os obreiros. Ou seja, preferiram deixar de louvar a Deus do que tirar o brinco da orelha. Porque, na verdade, o brinco não estava só na orelha, mas no coração deles, né? Mas, enfim, ídolos, então, é tudo aquilo que tira a primazia de Deus no nosso coração, tá? Inclusive pai, mãe, filhos. O Senhor Jesus disse isso, né? Quem amar pai, mãe, mulher ou filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Bom, o povo obedeceu, entregou tudo ao Jacó. Ele enterrou no carvalho de Manre e seguiram para Betel, para adorar a Deus pelos livramentos que Deus deu ao Jacó. E quando você obedece a Deus, irmãos, é porque você teme a Ele, não é? E uma vez que você teme a Deus, o Salmo 34, versículo 7 garante que o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor e te livra de todo mal. E foi o que aconteceu aqui, né? O terror do Senhor veio sobre aqueles que o Jacó temia que fossem vingar o que o Simeão e o Levi fizeram, né? Não se sabe em que sentido que o terror do Senhor veio sobre os moradores das cidades vizinhas de Siquém, se foi um pavor no coração deles, ou se Deus fez como no Arraial dos Círios, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 7, um barulho de carros e cavalos, né, de um exército que fez todos os círios correrem. Mas o fato é que Deus fez algo que aterrorizou aqueles que certamente se vingariam de Jacó e seus filhos, né? E isso fala da graça e misericórdia de Deus sobre o seu povo, apesar do povo, né? Apesar do que eles fizeram com muitos que não tinha nada a ver com a atitude do Siquém. Para os irmãos terem uma ideia, Deus não permitiu o rei Davi construir o templo por causa disso também, né? Ele abusou da matança, não morria só os inimigos dele, os inocentes também. Enfim, eles chegaram em Betel, e o interessante é que o versículo 8 registra o falecimento da Débora, né? A ama, a serva da Rebeca, né? A cuidadora da família, mas não fala nada sobre que fim deu a Rebeca, apenas que ela foi sepultada em Hebrom, né? Na caverna de Macpela, onde Abraão e Sara haviam sido sepultados, né? Nós vamos ver isso no capítulo 49, versículo 31. Provavelmente a Rebeca tenha falecido enquanto o Jacó estava fora, né? Então a Débora deve ter ido até o encontro da família e se juntou ao grupo, né? Para fazer o papel da mãe do Jacó, a avó dos seus filhos, né? E essa Débora deveria ser muito querida, né? Pelo fato de fazerem um enterro digno para ela, né? E até mesmo o Espírito Santo deixar registrado o seu falecimento. Irmãos, a Débora não é citada em nenhum outro texto bíblico, né? Mas o fato do Espírito Santo mencioná-la na sua morte nos mostra que, ainda que pareça que Deus se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu, né? Ele nos acompanha em cada passo que damos durante toda a nossa vida. Em Betel, o Jacó e sua família levantaram então um altar, né, e adoraram a Deus. O capítulo poderia terminar assim, né, com chave de ouro, todos renovados, em paz, mas conforme falamos anteriormente, a vida é uma guerra formada por batalhas, né? Vencemos umas, mas surgem outras, e assim vai até o fim da vida. No versículo 16 diz que o Jacó tornou a sair de Betel rumo a Efrata, né, que é Belém, de onde virá o nosso Salvador. Só que agora o Jacó está saindo com um bom motivo, né? O seu propósito era rever o seu pai Isaque, que já estava bem velho, com 180 anos em Hebrom. E aqui, irmãos, tem uma lição para nós, né? O fato de Deus falar para o Jacó habitar em Betel
e Betel significando casa de Deus, e conforme falamos, haver a necessidade de ser firme e constante na obra do Senhor, não significa que o Jacó, ou nós também, trazendo para os nossos dias, devemos levar a nossa cama para o templo e ficar o tempo todo dentro das quatro paredes, né? Não é isso. Habitar em Betel, habitar na casa de Deus, não impede o crente de viajar, de passear com a família, de visitar os parentes, né? Muito pelo contrário, irmãos, isso é muito importante, né? É saudável, é necessário, né? O que vai acontecer em seguida, nesse capítulo, não são consequências do fato do Jacó ter saído de Betel agora, né? Mas que fazem parte da vida e das lutas do crente, né? Bom, no versículo 17, a Raquel, durante a viagem, dá à luz a outro filho, coloca o nome nele de Benoni, que significa filho da minha dor ou do meu sofrimento, e morre no parto, né? Irmãos, por que que Deus não deixou ou não permitiu que a Raquel vivesse mais tempo para desfrutar da bênção, né, como fez com Abraão, né, que mesmo tendo um filho na velhice, com 100 anos, ainda viveu mais 75 anos? Não sabemos, né? Deus é soberano e ele não está preso a regras, né? Mas sabemos que o Abraão valorizou a bênção, né? Ele foi grato a Deus a ponto de estar disposto a oferecer o Isaque em sacrifício a pedido do próprio Deus, né? Enquanto que a Raquel foi só murmuração, só competição com a Lia. Ao invés dela ser grata a Deus pelos filhos, ela demonstrou ingratidão no nascimento de José, né? Porque o nome José significa Deus vai acrescentar mais um. Ou seja, eu não estou satisfeita, minha competidora tem mais filhos do que eu. E quando o outro nasce, né, ela coloca o nome de Benoni, filho da minha dor ou do meu sofrimento. Isso soa como uma murmuração, né, irmãos? É interessante que a Raquel havia dito para o Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Eu acredito que ela estava se referindo a morrer de desgosto, né? Só que por ela ter o filho que queria, veio a falecer com um desgosto, né? Ela faleceu com complicações no parto, talvez com a dor do parto também, mas ela faleceu com o desgosto ao perceber que ia partir para a eternidade devido a essas complicações no parto, né? Irmãos, Deus não se agrada da ingratidão, Deus não se agrada da murmuração, de crente que reclama de tudo, que nada tá bom para ele, né? Nós temos o claro exemplo do povo de Israel no deserto, né? Deus supria toda a necessidade do povo, não deixava faltar nada, e o povo só murmurando de tudo, né? E por isso Deus recolheu todos os murmuradores, seus corpos ficaram prostrados no deserto e não lhes foi permitido entrar em Canaã, né? Mas o Jacó interveio e mudou o nome da criança, né? Sofrimento, coisa alguma. Ele vai se chamar braço direito do pai. Vai se chamar Benjamim. É interessante também, irmãos, que o nome Jabes, lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9, também significa filho da dor, né? A diferença entre Jabes e Benoni é o contexto, né? A dor que a mãe do Jabes se referia provavelmente não era a dor do parto, né? Embora ela tenha sentido dor, sim, como toda mulher gestante, quando toda mulher que está para dar à luz ao filho, né? Mas a dor que ela se referia diz respeito a uma dor na alma, né? Devido às dificuldades que ela estaria enfrentando no momento do nascimento do Jabes, né? Naquela época era assim, né? O nome da criança era dado de acordo com a situação, de acordo com o contexto que a criança nasceu, ou por profecia. No caso do Jabes, foi de acordo com a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Então era uma situação de muita dor, de muito sofrimento. E você percebe isso na oração do próprio Jabes, no versículo 10. Já no caso do Benoni, a dor que a Raquel sentia, conforme nós falamos, né, era o desgosto ao perceber que não iria sobreviver ao parto, né? Além, é claro, de outras complicações que ela teve ali no parto. Bom, o Jacó sepultou a Raquel e no capítulo 48, versículo 7, vai dizer que ele sofreu muito, né, com a morte dela, mas ainda tinha muitas batalhas por vir na vida de Jacó, irmãos. No versículo 22, o primogênito dele, o Rúben, cometeu o incesto que a gente comentou há pouco, né? Um incesto com a Bila, a concubina de Jacó. A gente pode dizer um incesto porque a concubina estava praticamente quase no mesmo nível de esposa, né? Mas enfim, isso comprova aquilo que a gente falou no início, né? Não são só as pessoas do mundo, não são só os siquéns que cometem crimes ou pecados sexuais, né? O povo de Deus, aqueles que têm o espírito de Rúben, também fazem isso, né? Porque, conforme falamos, todos nós somos pecadores, né?
Irmãos, eu imagino a cara do Simeão e do Levi quando eles souberam do que o Rúben fez, né? E agora? Vamos matar o Rúben também? Percebe, irmãos, que nada se resolve matando, tirando a vida do outro, né? Nem pecado algum, nem pecado sexual. A Deus pertence a vingança, né? E aqui, mais uma vez, através dessa atitude do Rúben com a concubina do próprio pai, Deus estava dessa vez corrigindo também sem palavras o Levi e o Simeão, né? E que trauma para o Jacó, né, irmãos? A Raquel morreu, a sua amada, né, porque ele trabalhou 14 anos, agora a concubina trai ele com seu próprio filho, né? E como se não bastasse, no último versículo, né, o 29, foi a vez do Isaac morrer, o pai do Jacó, aos 180 anos em Hebrom, e ele foi sepultado por Jacó e Esaú. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a edificação espiritual de todos vocês. E, querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 36. Deus abençoe a todos e até lá.